Amigas, amigos, olá! Continuando nossos estudos acerca da fome, nós vimos nos dois primeiros vídeos, no primeiro vídeo, o problema dos ultraprocessados, a queda da produção e consumo de alimentos tradicionais como arroz e feijão no Brasil e o avanço do consumo de ultraprocessados que causam graves problemas para a saúde. No segundo vídeo, nós trabalhamos os desertos alimentares e os pântanos alimentares a partir do conceito de sistema alimentar e de ambiente alimentar. Entendemos, portanto, que não é tão simples e alegremente disponível a ideia de eu escolher os meus alimentos. Isso, em grande parte, é condicionado a partir da sociedade, portanto, as políticas públicas. Né? E agora vamos avançar para um terceiro ponto, que é o seguinte: uma das chaves de acesso a uma alimentação de qualidade é a renda. Isso, inclusive, ajuda a entender os desertos e pântanos alimentares, o avanço do consumo dos ultraprocessados no Brasil. Nós temos, em alguns períodos, inclusive agora mais recentemente, aumento do preço dos alimentos. Normalmente, a imprensa e o próprio governo trabalham com a ideia de problemas climáticos ou problemas de ordem internacional que geram esses aumentos de preços. Então, trata-se de chuva em excesso, chuva escassa, ou, por exemplo, agora, os episódios da guerra da Ucrânia que tem pressionado o preço dos alimentos. Mas será que isso é verdade? Ou será que é uma meia-verdade? É uma mentira? Não, de fato, a agropecuária é um dos setores econômicos que tem maior vulnerabilidade a ciclos na natureza. De fato, choveu muito, choveu pouco, o solo está em melhores ou piores condições, isso afeta a produção agropecuária e, por extensão, o preço dos produtos e o acesso que as pessoas vão ter a estes produtos, tá legal? Mas como nós sabemos disto, é possível haver uma contenção deste problema. E como conter este problema? Através dos chamados estoques reguladores. Eu vou deixar aqui para vocês no cantinho a tabela de alguns estoques reguladores que nós já tivemos, nós deveríamos ter, mas perdemos. É o caso do milho, né? Nós encontramos na produção de milho, nós já tivemos para o ano de 2009, 2010, quase 6 milhões de toneladas de estoque regulador de milho, e isto diminuiu significativamente até agora 2022. No que diz respeito à farinha de mandioca, em 2002 nós já tivemos 60 mil toneladas de farinha de mandioca em estoques do governo, estoques reguladores. Nós não temos mais esses estoques de farinha de mandioca. O feijão, em 2010 nós tínhamos 200 mil toneladas de feijão estocadas e agora nós não temos mais. E é aí que aparece um problema, não é? Bom, primeiro, como esses estoques são produzidos? O governo compra esses produtos agrícolas em safras de melhor desempenho. E isto já ajuda a produção agropecuária, porque a safra teve um desempenho muito significativo, oferta significativa de produtos, o preço cai, e isso prejudica o produtor rural. Quem evita uma queda mais acentuada de preços? O governo, que compra estes excedentes e coloca nos estoques reguladores. Mais ainda, eventualmente, há algum problema, problema de safra, problemas internacionais, isto vai inflacionar os alimentos e vai gerar problemas para o consumidor? Não vai, porque o governo desova o estoque regulador e consegue fazer, então, esta regulação de preços, fazendo com que uma dessas chaves tão importantes do acesso aos alimentos, o preço, a renda, seja mais ou menos contido. Né? Há quem critique os estoques reguladores, né? Há quem diga que os estoques reguladores são muito caros para serem feitos, para serem mantidos. Sim, eles são custosos. E é por isso que o poder público precisa atuar. É por isso que essa sanha neoliberal, anarcocapitalista, de não intervenção do Estado nas atividades econômicas, nas relações sociais, é uma falácia. Porque sem o poder público fazendo esses estoques, então nós não temos condições de manter regularidade na oferta de alimentos para a população, tá certo? E no Brasil existe uma legislação que regula esses chamados estoques reguladores, mas essa legislação é falha. Essa legislação é tão falha que, como a gente viu nas tabelinhas, nós zeramos os estoques reguladores de diferentes produtos essenciais para a alimentação. Há, entretanto, na atualidade, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei da deputada Melchiona, que
melhora as condições legais, altera diferentes legislações para criar uma obrigatoriedade de o poder público atuar junto a esses estoques reguladores. Entretanto, esse projeto de lei deste ano ainda está em tramitação, ainda está em estudos na Câmara dos Deputados. Portanto, a gente ainda tem um longo caminho até esses estoques reguladores poderem entrar em funcionamento para viabilizar para nós soberania alimentar, segurança alimentar. Mas o que é segurança alimentar? O que é soberania alimentar? Vamos começar a ver isso no nosso próximo vídeo. Abraço para todos e boa sorte.